Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz que excede todo o entendimento esteja com cada um dos que me ouvem agora. Gostaria de convidar os irmãos para que meditemos juntos numa palavra que está no livro de Jeremias. Portanto, quando você puder, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 38 e leia do versículo 1 ao versículo 13. Lá encontramos uma passagem muito interessante que nos motiva a termos uma atitude cristã, uma atitude de salvação, de ajuda, de auxílio, de transformação, uma atitude onde estaremos calcados nela, embasando-nos nessa motivação, estaremos nos colocando de pé para lutar por aflitos, por necessitados. Vemos ali uma passagem onde um eunuco, servo do rei, chamado Ebed-Meleque, ele ouve falar que Jeremias, o profeta, tinha sido lançado em uma cisterna que ficava no átrio da guarda. E essa cisterna era profunda, tanto que a palavra de Deus diz que quando Jeremias chegou ao fundo, ele atolou na lama, porque não havia água, somente lama, e Jeremias ficou lá. Ebed-Meleque, ouvindo falar que Jeremias tinha sido lançado nessa cisterna, ele não teve uma atitude de paralisia. Ao contrário, ele tomou a frente para quê? Para que Jeremias saísse daquela situação. Muitas vezes chega ao nosso conhecimento, amados, pessoas que estão atoladas na lama, às vezes até pessoas que são servas do Senhor, que estão passando por problemas muito graves. Será que ao menos nós estamos orando por essas pessoas? Será que ao menos nos levantamos para procurar uma saída para esta pessoa? Ebed-Meleque, ele não se contentou em ficar triste com a situação daquele profeta que ele considerava um homem de Deus. Ao contrário, ele se levantou, foi e venceu diversas barreiras que existiam para que ele agisse em favor de Jeremias. Ele era um eunuco do rei, ou seja, alguém poderia olhar para ele e dizer: poxa, quem é este homem? Ele é um impotente nessa situação. Ebed-Meleque, ele era um eunuco, apenas um servo do rei, e ele ficava na casa real. Mas naquele momento, ele, movido no seu interior por uma força que veio de Deus, ele não ficou parado, ele saiu da casa do rei a procurar o rei que estava fora da casa naquele momento, e falou com o rei da situação do profeta Jeremias, e o rei concedeu a ele que fosse, juntamente com 30 homens, tirar Jeremias da cisterna. E nós, muito mais do que um rei terreno, nós temos ao Senhor dos exércitos, o Rei dos reis é o nosso Senhor. E nós podemos ir até ele, buscá-lo por alguém que está atolado no fundo de um poço na lama, necessitando de uma ajuda para que de lá venha sair e não morra lá. Era esta a grande preocupação de Ebed-Meleque para com Jeremias. Ele se preocupava que Jeremias viesse a morrer naquela lama, atolado naquele buraco desesperador. Ao falar com o rei e sair com aqueles 30 homens, aquele eunuco, que para muitos poderia ser aparentemente um impotente naquela situação, estava ali liderando a saída para Jeremias, inspirado pelo nosso Deus. Ele estava agindo e ele foi em frente, pegou panos e roupas velhas, e alguém poderia dizer: muitas vezes eu me vejo assim, com poucos recursos para agir em favor de outros, mas os poucos recursos não são talvez uma barreira
verdadeira ou uma desculpa para que a pessoa não vá adiante. Ebed-Meleque demonstrou bem isso porque ele pegou aquelas roupas rotas, aqueles trapos, mas Deus deu a ele uma estratégia, que aquelas roupas rotas fossem colocadas debaixo das axilas do profeta Jeremias, e aí sim com cordas ele viesse a içar Jeremias daquele buraco, daquela cisterna profunda. Reforçando, como eu disse antes, que era uma cisterna profunda, que eles precisaram de cordas para erguer Jeremias lá do fundo daquele poço. Precisaram fazer força. Aqueles 30 homens não foram em vão. Foi porque para tirar Jeremias daquela lama precisava de muita força. Não era pouca força. Porque ele estava atolado na lama. E é muito mais difícil você arrancar, tirar uma pessoa, ainda que seja uma pessoa, de um atoleiro do que tirar de um local onde ela não está com tanto atrito, né, com tanta pressão segurando ela para baixo. E Ebed-Meleque usou aqueles poucos recursos, mas foi adiante, lançou aquelas roupas lá, desceu as roupas, melhor dizendo, com aquelas cordas. Lá de cima é como se eu estivesse vendo ele gritando com Jeremias, aquele plano dele que aparentemente era estranho, mas era um plano eficaz, utilizando poucas coisas, utilizando recursos tão desprezíveis para alguém. Mas aqueles recursos desprezíveis serviram para que o profeta não se machucasse. Aquelas roupas rotas, aqueles panos velhos foram colocados embaixo das axilas do profeta. E utilizando as cordas amarradas naquelas roupas rotas e as cordas amarradas também em volta dele, mas estava protegido por aquelas roupas velhas, aquelas cordas içaram com grande força, 30 homens puxando, e conseguiram tirar Jeremias daquele atoleiro. Certamente ele morreria lá. Mas Deus tem um plano na vida daqueles que estão atolados. E o plano do nosso Deus, é a salvação dessa pessoa. Você que está me ouvindo agora. Deus colocou no seu coração essa pessoa que está atolada na lama, lá no fundo do poço. E Ele quer usar você. Ele usou Ebed-Meleque. E Ebed-Meleque para nós deve ser um exemplo daquele que vence paradigmas, daquele que quebra as correntes invisíveis que prendem as pessoas em pensamentos contrários, em pensamentos negativos, e ele foi adiante. Ele saiu da casa real onde ele não poderia ter saído assim, para falar com o rei. Olha que coisa, que espírito que estava guiando ele, o Espírito Santo, impetuoso, intrépido, saiu de lá, um eunuco para falar com o rei lá fora. Quem é um eunuco para falar com o rei? Quem é um eunuco para resolver uma situação? Talvez o mundo olhe para nós e diga, você é impotente nessa situação, você é como um eunuco nessa situação. Mas Ebed-Meleque demonstrou que, agindo na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, independente de como o mundo possa nos enxergar, independente dos poucos recursos que possamos ter, Deus nos dará a vitória. Deus nos usará como instrumentos para tirar aquela pessoa do atoleiro mais profundo, do buraco escuro, onde ali está reservado para ela a morte até. Além de todo o sofrimento até chegar neste ponto. Mas Ele vai nos fazer tirar esta pessoa de lá. Ele será conosco, Ele nos dará estratégia, planos, para que tudo se realize conforme a vontade dEle, a salvação. E Ebed-Meleque, amados, se seguirmos na leitura de Jeremias, além do capítulo 38, nós veremos que Ebed-Meleque teve uma grande salvação de sua vida.
Porque quando o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, Deus colocou na boca do profeta uma palavra. Eu creio de todo o meu coração que ela se cumpriu. Deus prometeu a ele que ele não perderia a vida dele. Deus usou o profeta para falar. O próprio profeta, que ele foi usado para salvar, Deus mandou o profeta ir falar com ele. Olha, a tua vida te será por despojo. Não temas. Então a palavra de Deus, ela é muito clara, amados. A obra que nós fazemos, a semente que lançamos hoje, ela se reverterá ao nosso favor amanhã. É o que vamos colher amanhã. E um eunuco, certamente, para ele, com um exército invadindo o inimigo naquela época, a corte, quando não era vazado os olhos, quando não era lançado num cárcere, era morto. Muitas vezes eram mortos os servos do rei. Quase sempre. Mas ele não perdeu a vida dele. Por quê? Porque ele semeou vida. Sejamos como Ebed-Meleque, homens e mulheres de Deus que se lançam na obra de Deus, na obra da salvação, daqueles preciosos que estão perdidos, que estão lançados no mais profundo buraco e lá atolados, que sozinhos de lá eles jamais sairão. Eles precisam de um intercessor, de uma intercessora, aquele que se lança para fazer esta obra. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos que me ouvem neste momento, com a graça e a paz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.